Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta quinta-feira chuvosa aqui em Volta Redonda e parece que em boa parte do Brasil, chuva forte aqui no Rio de Janeiro. E vamos falar sobre Botafogo, o nosso time que vai entrar em campo agora domingo contra o Vasco e claro, o grande foco será na próxima quarta-feira contra a equipe do Aurora. Jogo na altitude, em que o Botafogo tem que ter um cuidado maior com esta primeira partida e claro, na segunda partida no estádio Newton Santos, tem que ter cabeça no lugar porque tecnicamente tem muito mais time que a equipe boliviana. Mas vamos falar sobre tudo isso dentro desse nosso programa de agora. E o grande detalhe, jogo contra o Vasco, time reserva ou time titular, do que o técnico Thiago Nunes tem que fazer, e ele comentou en passant a respeito deste tema na entrevista coletiva de ontem aqui no estádio Raulino de Oliveira. O primeiro ponto eu quero falar com vocês é sobre a coluna do Anselmo Góes no jornal O Globo dessa quinta-feira, que disse que o John Textor está pensando em oferecer percentual da SAF ou de jogadores do Botafogo para financiar a construção de um centro de treinamentos para a categoria de base. Esse é o pensamento do John Textor em relação a isso. A coluna foi mais longe. Disse que Textor tem conversado com proprietários de grandes terrenos na cidade do Rio de Janeiro. Existe a ideia, mesmo que embrionária a princípio, de comprar ou arrendar um espaço para o CT da base. A ideia do Textor, todo mundo sabe que é construir um CT amplo, talvez o maior da América do Sul, com 19 campos e um terreno que você já tem uma conversa preliminar com o Eduardo Paes, que é o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. No entanto, essa questão está um pouco mais complicada devido ali a ter que acontecer uma autorização de um terreno para ser liberado o outro, então não está sendo tão fácil como era imaginado anteriormente. E esse é o grande X da questão, é algo que eu sempre venho aqui falando no canal. Se hoje tem um gap muito grande na gestão do John Textor, que o Botafogo evoluiu minimamente, não evoluiu muito, em relação à base. Você hoje tem os seus treinos acontecendo no estádio Newton Santos, melhorou a estrutura do estádio Newton Santos, mas ainda é muito aquém do que o Botafogo precisa, né? O Botafogo precisa de um CT de qualidade, com alojamentos, para você poder trazer jogadores de outras regiões. E agora, com o final do Botafogo B, fica muito mais difícil de você, por exemplo, no Campeonato Carioca, captar um jogador de 22, 23 anos. Como que você vai testar esse menino dentro de um time que já é formado? O grande X da questão agora para o Botafogo é realmente apostar na base. Se você for levar jovens jogadores, que seja jogadores da sua base, jogadores que sejam testados vindo ali das nossas categorias de base. Não pegar um jogador que, por exemplo, foi destaque em um time A, B ou C do Rio de Janeiro, que já tem 25, 26 anos. Isso não cabe mais nesse projeto do Botafogo. Então, eu espero que essas conversas elas evoluam, que o John Textor realmente faça isso, se for ter que dar um percentual de jogador, como era até mesmo conversado inicialmente lá, a respeito do CT, do Espaço Lunier, com os irmãos Moreira Salles. Eles teriam um percentual sobre os jogadores, ele consiga um espaço amplo para que você tenha as suas divisões de base sendo feitas e com uma integração com a equipe principal, que é muito bom ter todos perto do Botafogo. É importante você ter uma estrutura de qualidade. Repito o que eu falei agora há pouco, na minha opinião, na minha humilde opinião, o grande gap hoje da gestão de John Textor é realmente a base. O Botafogo segue sem ter resultados expressivos na base nos últimos tempos. Não apareceu assim nenhum jogador que a gente olhe e fale, cara, esse cara aqui tem que subir rápido para ter uma oportunidade, né? O Botafogo segue com esse gap muito grande. A gente está um pouco atrás, aliás, bem atrás de duas bases que das bases daqui do Rio. Acho que o Botafogo hoje tem que caminhar muito e não vai ser um caminho rápido, né? Vai ser um caminho que vai demorar alguns anos para você ter a sua evolução. Mas vamos ver se realmente essa informação da coluna do Anselmo Góes for real, se você não tiver nenhum desmentido do John Textor na internet sobre essa informação. É um caminho para o Botafogo finalmente andar em relação às divisões de base. Domingo, Botafogo e Vasco da Gama no estádio Newton Santos. A gente, na minha opinião, tem que colocar uma equipe alternativa. Não é foco o Campeonato Carioca. Eu acho que o grande foco de todos nós torcedores na temporada é
a Copa Libertadores da América. E o Botafogo tem que levar aquilo que tem de melhor para a Bolívia, para Cochabamba, onde nós iremos enfrentar o Aurora na próxima quarta, às 21h30. É um jogo que, na minha opinião, será bem complicado este inicial pela altitude, não pela qualidade técnica da equipe do Aurora. O Botafogo não pode perder esse jogo de uma maneira que fique mais complicada a situação de uma reversão de um resultado dentro do estádio Newton Santos. O grande foco e o grande ponto é você ter um jogo consciente, uma partida em que você consiga trazer um resultado bem tranquilo aqui para o Newton Santos. E tecnicamente, cara, não tem comparação. Eu revi o jogo entre Aurora e Melgar. O time do Aurora é muito limitado tecnicamente. Times do campeonato estadual são do mesmo nível que a equipe do Aurora. O grande craque são os 2.600 metros de Cochabamba. Esse cara é o camisa 10 do time, é o cara que faz a diferença, é o cara que pode alterar o nosso jogo. E devido a isso, é um risco você forçar determinados jogadores, por exemplo, o Tiquinho, que ainda nitidamente está longe de suas melhores condições, um quarta ontem, um domingo e um quarta. É poupar o Tiquinho, não colocá-lo em campo contra a equipe do Vasco da Gama. Se possível, nem levá-lo para o jogo. Deixa o Tiquinho treinando para essa partida. O Eduardo, que hoje é o nosso único armador, também acho que deveria ser poupado contra o Vasco. Tef, mas se a gente perder para o Vasco, cara, o foco é Libertadores. Nosso foco é Libertadores. O Vasco tem o seu foco no Campeonato Carioca, deixa o Vasco focado no Campeonato Carioca. Mas o meu foco, e eu tenho certeza que de todos nós, é a Copa Libertadores da América. Não dá pra gente dividir algo a respeito desse jogo contra o Vasco. Dá pra ganhar do time do Vasco com um alternativo, com o Botafogo reserva? Cara, eu acho que é um jogo assim, pensando no Campeonato Carioca, é importante o Botafogo não perder. Sem jogar ali bem com as linhas baixas, jogando numa transição, dá para até mesmo empatar com o time reserva. Se perder, paciência. É o que o Thiago Nunes falou ontem na entrevista coletiva, que eu vou colocar alguns trechos aqui para vocês, de que o Botafogo poderia ter 5 pontos a mais e não tem por incompetência. Onde você hoje tem uma obrigação de pontuar dentro de um clássico, perto de uma partida importante da Copa Libertadores da América. Vejam aí o que o Thiago Nunes falou, e no meu ponto de vista, ele talvez não coloque um time reserva. Acho que ele vai mesclar a equipe titular. O grande X da questão é a lateral esquerda. Quem vai jogar? Só tem o Hugo. Aí é o grande ponto. Vejam aí o que o Thiago Nunes falou sobre o jogo de domingo contra o Vasco. Eu quero saber as opiniões de vocês. Poupar ou não contra o Cruz Maltino domingo no estádio Newton Santos? Falem aqui embaixo e também deixem um like, inscrevam-se e compartilhem esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Vejam aí as falas do técnico Thiago Nunes. A sequência ela é muito dura com a gente, porque a gente entende que poderia estar melhor na competição já local, com mais pontos. A gente deixou muitos pontos bestas para trás, né? Poderia ter no mínimo mais 5 pontos tranquilamente na tabela, que nos daria uma tranquilidade ainda maior. Mas a gente tem que saber lidar agora muito com essa questão do jogo a jogo, né? Saber ter um planejamento também para o jogo que a gente vai jogar na altitude. A gente não sabe contra quem ainda, mas é um jogo duríssimo independente do adversário. Então vamos estudar isso agora com o departamento médico, com a preparação física, com a fisiologia, né? Falar com os próprios jogadores, ver quem sustenta mais a sequência de jogos, quem sustenta menos, porque a gente também não pode nesse momento arriscar perder por lesão mais nenhum jogador. Então a gente tem que ter um grupo muito equilibrado que consiga entregar performance e ao mesmo tempo regularidade, não só para o jogo contra o Vasco, mas também o jogo da Libertadores. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Volto, se Deus quiser, hoje ali por volta das 7, 8 horas com o nosso Noite Alvinegra, terceiro vídeo de hoje aqui no canal. E acompanha também lá meu Instagram, Thiago Franklin, e também o canal do TF, meus 2 perfis. E sigam aqui o meu canal no YouTube, o Resenha com o TF. Estamos com quase 70 mil inscritos. Me ajudem lá, dessa moral. Valeu, fui, tamo juntos. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Valeu, fui.